É observação aqui número 3, uma observação rápida. Então, na época dos reis, dos juízes, que o rei naquela época equivalia a um presidente de hoje, né? Equivalia a um presidente de hoje. Então, os reis da época eram um presidente de hoje, presidente que manda numa nação, né? Então, os reis naquela época mandavam na nação. Até hoje tem países que ainda tem rei, como Inglaterra, em alguns países na Europa. Então, o Espírito de Deus, ele falava com essas pessoas, pessoalmente. Deus falava, guiava essas pessoas. Quando ela era ungida, quando o profeta ia lá e ungia ela, como aconteceu com Saul, com Davi, o profeta Samuel foi lá, ungiu eles. Então o Espírito de Deus se apoderou dessas pessoas. O Espírito de Deus conduzia ela no reinado, que elas tinham que fazer, o que não tinha. Diferente de hoje, que o Espírito de Deus não habita nos nossos governantes, né? Não só aqui, mas de todo mundo, né? Então, naquela época, o Espírito de Deus guiava os governadores, os prefeitos, os presidentes, guiava, como Daniel era governador, José. Então eles eram guiados pelo Espírito de Deus para governar aquela nação. Deus revelava para eles em sonho, em visão. Deus falava com os reis naquela época, diferente de hoje, o governo de hoje, né? Porque Paulo falou lá que todas as autoridades é constituída por Deus, tá bom? Mas elas não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Pode até ser colocada lá, permitido por Deus, mas quem elege é o povo, como Saul. Existia outros reis, mas o povo queria Saul, porque Saul era belo, era bonito, era de estatura. As outras pessoas batiam no ombro dele. Ele era tão alto que as outras pessoas, não tinha nenhuma pessoa que era mais alta do que ele. Todas as outras pessoas batiam no ombro dele. O mais alto que tinha em Israel batia no ombro dele, da altura que ele era. Então ele era formoso, bonito em aparência, em estatura, enfim, de família rica. O pai dele era influente na sociedade e de família rica. Então, apesar de todos esses requisitos, ele não agradou a Deus no seu reinado. Mas os reis naquela época eram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Guiado pelo Espírito Santo de Deus, diferente de hoje, que hoje os presidentes, governo, e naquela época, aí foi o início da monarquia, rei, presidente, enfim, governador, prefeito. Hoje na Câmara tem a Câmara do Deputado, tem vereadores, tem vereadoras, tem vários, até as mulheres estão na política também. Então, enfim, hoje tem o presidente do Senado, tem a Câmara, tem não sei o que, tem tanta. Então hoje cresceu muito mais ainda do que naquela época. Naquela época era só os reis, aí depois vieram presidentes, prefeitos, governadores, né? E que hoje em dia tem muito mais, tem o vereador, tem gabinete do prefeito, tem gabinete não sei de que, tem as pessoas, enfim, na prefeitura existe um grande número de pessoas que são envolvidas também. Geralmente quando o prefeito assume a prefeitura, vem outros funcionários de acordo com que ele vai, que concorda com aquilo que ele fala, com aquilo que ele acredita, né, que ele vai fazer pelo povo. Então tem que ser pessoas que concordam com o que ele fala, né? São aliados deles. Então é mais ou menos isso daí. Então tem gente que diz, o fulano não. Naquela época era o Espírito de Deus que guiava, que falava com os reis, com coisa diferente de hoje. Que hoje não é Deus que fala com os reis, com os presidentes, com os governos de hoje, que existe no mundo todo, nem aqui no Brasil, né? É o Espírito de Deus que fala com eles, né? Eles fazem a proposta deles, aquilo que eles acreditam, mas não são guiados pelo Espírito Santo, diferente do antigamente, né? Que o Espírito Santo falava com eles, né? Eles tinham até sonhos, visões, revelações. Deus mostrava as coisas para eles, né? Então é diferente do de hoje. Hoje tem a eleição, tem os votos, tem voto digital, coisas, as pessoas vão lá e votam. Então a partir daquele momento ali, o povo estava assumindo a responsabilidade. A responsabilidade ia cair sobre eles, a responsabilidade dos reis e dos presidentes, né? Então era mais ou menos isso daí.
Essa é a minha observação aí. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.